Jacó, o poder da oração importuna e os 144 mil. Muitos perguntam o que tem que ver Jacó com a última geração, com os 144 mil. Bom, Jacó é aquele que alcançou a vitória, que lutou com Deus e venceu. Os 144 mil, de acordo com o Apocalipse, são aqueles que alcançarão a vitória sobre o número, sobre a marca da besta e sobre a sua imagem. E alcançarão a vitória sobre todo o pecado, toda a tentação de Satanás, e receberão na sua fronte o selo do Deus vivo. Uma comparação maravilhosa, fantástica. Vamos orar. Querido bom Deus e Pai, suplicamos a Tua bênção agora no estudo da Tua palavra. Que possamos tirar as lições da vida de Jacó que necessitamos para que nós também possamos alcançar a vitória total e completa através do grande conquistador que é Jesus Cristo. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Então, Jacó e o poder da oração importuna. Jacó, ele venceu pelo poder de Deus. Ele se deu conta muito cedo que ele não poderia mudar os seus defeitos de caráter. E a arma que ele usou foi a oração. Oração importuna. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e os violentos se apoderam dele pela força. Mateus capítulo 11, versículo 12. Um versículo um tanto estranho. Os violentos se apoderam do reino de Deus pela força. Um versículo um tanto difícil. Vamos ver o comentário de Ellen White na Meditação Matinal para Conhecê-lo, 269. Se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele, Mateus 11, 12. A violência de que aqui se fala é um santo fervor, como o manifestado por Jacó. Então a violência é um santo fervor, uma devoção, realmente estar decidido a alcançar o reino dos céus, a cumprir as condições pelas quais a promessa de Deus nos é dada. Isto é a violência que se faz menção aqui na palavra de Deus. Decisão, fervor, devoção. A experiência de Jacó encerra muitas valiosas lições para nós. Deus ensinou a Jacó que em sua própria força jamais alcançaria a vitória, que teria que lutar com Deus em busca de força do alto. Ora, Deus prometeu forças para vencer, e o que Ele prometeu, Ele cumpre. Mas nós temos que lutar com Deus para apropriar-nos desta força, deste poder, para poder resistir ao pecado, a Satanás e alcançar a vitória. Assim é como é. Por que temos que lutar com Deus? Parecer que Deus não está tão disposto a dar esse poder, mas não é assim. Nós é que não estamos preparados para receber esse poder. Temos que preparar o nosso coração. Deus quer que manifestemos realmente o nosso zelo, nossa devoção, para que possamos realmente mostrar que sim, queremos vencer e que necessitamos desse poder divino que está à nossa disposição. Nossa própria força é fraqueza, mas a que Deus dá é poder, e fará a todo o que a receba mais que vencedor. Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 203. Impressionante citação. A todos a quem Deus der o seu poder, através do Espírito Santo, este vai vencer e vai receber a recompensa do vencedor, como Jacó. Mas então por que Deus não dá a todos este poder? Porque Deus quer que todos se salvem. Bom, o poder está disponível a todos, mas nem todos querem, nem todos realmente querem. Não todos estão preparados para receber esse poder. Por isso é importante a arma da oração importuna. Vamos seguir estudando. Determinação e persistência, duas características de Jacó que são necessárias à última geração, aos 144 mil, para que possam sair vencedores. Determinação é aquele zelo, aquele fervor, aquela devoção. Persistência, perseverança, até o fim, não desistir. Insistir, sabendo que Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Por isso que há que lutar com Deus. Mas quão poucos conhecem o que significa lutar com Deus em oração? Porque Deus prometeu, Ele é fiel, Ele vai cumprir a sua parte do pacto.
Será que nós estamos cumprindo a nossa? Não vamos ler todos os versículos, porque justamente é o tema da lição desta semana. Gênesis 25 e 21 a 34 fala do primeiro engano, quando Jacó se aproveitou da fome do seu irmão Esaú para conquistar o direito de primogenitura para ele. Tá? Aí está os versículos, já os lemos. O segundo engano foi a bênção. Como Jacó agora usou de astúcia e engano, que a própria mãe sugeriu para ele, e com isso roubou a bênção que pertencia a Esaú como primeiro filho, primogênito. O segundo engano. Gênesis 27, 41 a 42. Passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado. E disse consigo: vem próximos os dias de luto por meu pai. Então matarei a Jacó, meu irmão. Chegaram aos ouvidos de Rebeca essas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Ela, pois, mandou chamar a Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse: eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, resolvendo matar-te. Impressionante a história, impressionante. Jacó, pelo seu engano, se tornou odioso ao seu irmão Esaú, que agora quer matá-lo. O Senhor não sanciona o mínimo de egoísmo ou engano. Para ele, essas práticas são aborrecíveis. Testemunhos para a Igreja, volume 7, 179. Jacó manifestou engano e egoísmo ao roubar a primogenitura e a bênção que pertencia ao seu irmão. Deus não aprovou a atitude e ações de Jacó. Aborrecíveis essas práticas para Deus. A luta e a vitória. Gênesis 32, de 24 até 28. Ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Impressionante. Essa é a vitória dos 144 mil. Porque interessante a maneira como o Senhor trata os seus filhos. Ele os prova. Quando Jacó se deu conta que estava lutando com Deus, o anjo da aliança, o anjo do pacto, ou o anjo do Senhor, é o mesmo Jesus Cristo. O Senhor tocou na articulação da sua coxa e se deslocou. Uma dor incrível, impressionante. E ele se lança agora ao peito do Salvador, rogando-lhe uma bênção. E Jesus então disse: tu és Jacó, tu és o enganador. Deixa-me ir, porque já a alva já vai nascendo. E Jacó disse então: não te deixarei ir, se não me abençoares. Jesus provou a fé de Jacó. Chamou ele de enganador. Tu és um enganador? Deixa-me que eu vou embora. Impressionante, hein? É como Jesus fez com aquela mulher cirofenícia, lembra? Que vinha atrás dos discípulos de Jesus clamando: Senhor, tem misericórdia de mim, cura minha filha. Aí Jesus então se vira para ela e diz: não é bom tomar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. E ela disse então: mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Impressionante a fé dessa mulher. A mesma coisa Jacó. Aparentemente Jesus desprezou-o para provar a sua fé, mas Jacó se aferrou à promessa, à misericórdia de Deus. Jacó sabia que o Senhor era misericordioso e perdoador, e clamou, insistiu, chorou com grandes gritos e aflição, e o Senhor ouviu o seu clamor, lhe perdoou, mudou de nome. Com Deus e com os homens lutaste e prevaleceste. Essa é a vitória final dos 144 mil. Na grande crise de sua vida, Jacó retirou-se para orar. Aí está, uma grande crise da sua vida. Não sei se você já chegou na crise da sua vida,
Mas se não chegou, vai chegar. Quando tudo parece perdido, não pode voltar para trás. Para ir para frente parece que é impossível. Problemas aparentemente insolúveis. Qual é a solução? Oração. A oração tem poder. A única arma que Jacó podia usar era a oração. Ele se sentia pecaminoso, indigno, cheio de remorso e culpa pelos seus pecados. E ele se aferra agora ao anjo da aliança, suplicando misericórdia e perdão, de acordo com a promessa divina. Retirou-se para orar. A oração é o meio escolhido pelo céu para dar bênção sem medida e a vitória sobre o pecado e sobre Satanás aos seus filhos que lutam. Estava cheio, Jacó, de um dominante propósito. Tinha um propósito só em mente: buscar a transformação de caráter. Impressionante. Ele foi orar na crise da sua vida, buscando a transformação do seu caráter. Ele era um enganador. Tinha um grave defeito de caráter. Assim como Judas tinha um grave defeito de caráter, que era amor ao dinheiro. Aliás, todos nós temos defeitos de caráter. Todos nós, cultivados ou herdados, não importa, que devem ser vencidos pelo sangue de Jesus. Devemos lavar as nossas vestiduras no seu sangue, permitir que ele transforme o nosso caráter, a imagem do seu caráter. Ele queria uma transformação de caráter e usou a oração como uma ferramenta, mas enquanto pleiteava com Deus, um inimigo, segundo supunha, colocou-lhe a mão em cima e durante a noite toda ele lutou em defesa de sua própria vida. O propósito de sua alma, no entanto, não se alterou, mesmo pelo perigo da vida. Esgotadas quase as suas forças, o anjo manifestou seu divino poder e a um toque seu, Jacó reconheceu com quem estava lutando. Ferido e impotente, caiu ao peito do Salvador, rogando uma bênção. Não se desviaria, nem deixaria de interceder. E Cristo assegurou a petição desta impotente e arrependida alma, segundo a sua promessa: que se apodere da minha força e faça paz comigo. Sim, que faça paz comigo. Isaías 27:5. Jacó pleiteou com um espírito determinado: não te deixarei ir se não me abençoares. A determinação de Jacó e a sua persistência, perseverança é que lhe conseguiu a vitória. Esse espírito de persistência, de perseverança foi inspirado por aquele que lutou com o patriarca. Foi Deus mesmo que inspirou esse espírito de persistência a Jacó. Foi ele que lhe deu a vitória e mudou-lhe o nome de Jacó para Israel, dizendo: como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Gênesis 32:28. Deus é que dá a vitória. Deus é que tem o poder e a sabedoria para vencer. Deus é que faz tudo, mas nós temos que querer, nós temos que lutar com Deus, manifestar que temos a determinação, o fervor para alcançar a bênção, o poder de Deus para poder vencer. Pela humilhação, arrependimento e entrega de si mesmo, este pecaminoso e falível mortal prevaleceu com a majestade do céu. Firmar as suas mãos trêmulas nas promessas de Deus, e o coração do amor infinito não podia desviar o rogo do pecador. Aí estão as condições: humilhação, arrependimento, confissão, abandono do pecado e lutar com Deus. Ter desejo de abandonar o pecado, lutar com Deus para que Ele possa dar-nos o poder para vencer o pecado e transformar o nosso caráter. Em sua noite de angústia, ao lado do Jaboque, quando a destruição parecia estar precisamente diante dele, ensinara-se a Jacó quão vão é o auxílio do homem, quão destituído de fundamento é toda a confiança na força humana. Viu que seu único auxílio devia vir daquele contra quem tão ofensivamente pecara. Desamparado e indigno, rogou a promessa de misericórdia de Deus ao pecador arrependido. Aquela promessa foi a sua certeza
de que Deus lhe perdoaria e o aceitaria. Mais facilmente poderiam o céu e a terra passar do que falhar aquela palavra. E foi isto o que o alentou durante aquele terrível conflito. Patriarcas e Profetas, página 200 e 201. Aferrar-se à promessa de Deus. Deus prometeu o perdão ao pecador arrependido e contrito, que vem a Ele em busca de auxílio, de graça e de perdão. E Deus não pode rejeitar o pecador, porque Deus se obrigou a si mesmo quando fez um pacto com a humanidade. Estudamos há pouco tempo na escola sabatina o pacto de Abraão com Deus, ou o pacto de Deus com Abraão. Deus prometeu, sob juramento, que ia salvar a descendência de Abraão, aqueles que têm a fé que tinha Abraão, a fé de Jesus, aqueles que vivem uma vida de obediência, que agradam a Deus e que clamam a Deus pelo poder da sua graça. Satanás acusara Jacó diante dos anjos de Deus, pretendendo o direito de destruí-lo por causa de seu pecado. Levara Esaú a marchar contra ele, e durante a longa noite de luta do patriarca, Satanás esforçou-se por impor-lhe a intuição de sua culpa, a fim de o desanimar e romper o seu apego com Deus. Quando em sua angústia Jacó lançou mão do anjo e com lágrimas suplicou o mensageiro celeste a fim de provar-lhe a fé, lembrou-o também de seu pecado e esforçou-se por escapar dele. Mas Jacó não quis demover-se, aprendera que Deus é misericordioso e lançou-se à sua misericórdia. Fez referência ao arrependimento de seu pecado e implorou o livramento. Ao rever a sua vida, foi impelido quase ao desespero, mas segurou firmemente o anjo e com brados ardorosos, aflitivos, insistiu em sua petição, até que prevaleceu. Impressionante luta. Irmãos e irmãs, devemos aprender com Jacó. Lutar com Deus, clamar a Deus, reclamar de Deus as suas promessas, sabendo que Deus não pode falhar nas suas promessas. O que ele prometeu, ele vai cumprir. Foi isso que amparou Jacó no seu momento de angústia. Satanás lançando sobre ele a sua arma mais poderosa. Qual é a arma mais poderosa de Satanás para destruir aos fiéis? O desânimo. Lançou sobre Jacó a intuição profunda de que os seus pecados eram grandes demais para serem perdoados. Era totalmente indigno do perdão de Deus. Não merecia, não vai conseguir perdão de Deus. Olha a tua vida passada. O que você fez? Foi quase levado ao desespero, perder a esperança, mas ele sabia que Deus era fiel. A misericórdia de Deus foi o que amparou a ele nesse momento de desespero, de quase desespero e de luta. Fez referência ao seu arrependimento. Brados ardorosos, aflitivos, insistiu em sua petição, até que prevaleceu. Isso é lutar com Deus. Quão poucos sabem o que é lutar com Deus. Assim será com os justos. Ao reverem os fatos de sua vida passada, a sua esperança quase submergirá. Assim será com os justos da última geração, com os 144 mil. Quando reverem a sua vida, os fatos passados, os seus pecados passados, a sua esperança quase submergirá. Serão levados quase ao desespero, mas ao compreenderem que esse é um caso de vida ou morte, fervorosamente clamarão a Deus, apelando em consideração a sua tristeza passada, e humildemente arrependidos de seus muitos pecados, farão referência à sua promessa, ou que os homens se apoderem da minha força e façam paz comigo. Sim, que façam paz comigo. Isaías 27:5, tirado da História da Redenção, página 98. O tempo de agonia e angústia que diante de nós está exigirá uma fé que possa suportar o cansaço, a demora e a fome. Fé que não desfaleça, ainda que severamente provada,
o grande conflito 621. Uma fé que possa suportar o cansaço, a demora e a fome, e também o desânimo, a depressão espiritual. Temos que confiar nas promessas de Deus. Deus é fiel. Devemos lançar mão das promessas de Deus e suplicar que Ele cumpra as suas promessas para nós, no meu caso, para mim, individualmente, um pecador indigno, mas arrependido, e suplicando o perdão e a graça de Cristo. O tempo de graça é um período concedido a todos para o preparo para o grande dia de Deus. Se alguém negligenciar a preparação e não levar a sério as fiéis advertências dadas, ficará sem escusas. A luta fervorosa, perseverante de Jacó com o anjo deve ser um exemplo para os cristãos. Jacó prevaleceu porque foi perseverante e determinado. Aquelas duas virtudes: fervor, determinação e persistência, perseverança até o fim. Não desanimar, não se dar por vencido, clamar as promessas de Deus até alcançá-las. Todos os que desejarem a bênção de Deus, como Jacó, e se apegarem às promessas, como ele o fez, e forem tão fervorosos e perseverantes como ele o foi, terão o mesmo êxito que ele teve. Há tão pouco exercício da verdadeira fé e tão pouco peso de verdade em muitos professos crentes, porque eles são indolentes nas coisas espirituais. Não estão dispostos a se esforçar, negar a si mesmos, angustiar-se diante de Deus, orar longa e fervorosamente pelas bênçãos, por conseguinte, não as obtêm. Essa fé pela qual viverão através do tempo de tribulação deve ser diariamente exercitada agora. Impressionante citação, impressionante, porque todos os que desejarem a bênção de Deus, se apegarem às promessas como fez Jacó e forem tão perseverantes e fervorosos como ele foi, serão vitoriosos como ele. Mas também ela diz que a maioria são indolentes espirituais. A maioria de nós somos indolentes, preguiçosos espiritualmente. Indolência significa preguiça. Não estamos dispostos a negar-nos a nós mesmos, a nos esforçar, a clamar, a lutar com Deus, orar longa e fervorosamente para alcançar a bênção de Deus, o poder para vencer. Por conseguinte, não obtém e se perdem. Estamos vivendo no tempo de preparação, onde devemos preparar o nosso caráter e nossa vida para o exame final, o juízo investigativo. Tal será a experiência do povo de Deus em sua luta final com os poderes do mal. Deus lhes provará a fé, a perseverança, a confiança em seu poder para os livrar. Satanás esforçar-se-á por aterrorizá-los, com o pensamento de que seus casos são sem esperança, que seus pecados foram demasiado grandes para receberem perdão. Terão uma intuição profunda de seus fracassos, e ao reverem a sua vida, perder-lhes-ão as esperanças. Lembrando-se, porém, da grandeza da misericórdia de Deus, de seu próprio arrependimento sincero, alegarão suas promessas feitas por meio de Cristo aos pecadores desamparados e arrependidos. Sua fé não faltará, por não serem suas orações respondidas imediatamente. Apoderar-se-ão da força de Deus, assim como Jacó lançou mão do anjo, e a expressão de sua alma será: não te deixarei ir, se me não abençoares. Impressionante. Gênesis 32, 26, tirado de Patriarcas e Profetas, 138, parágrafo 1. Impressionante. Tal será a experiência do povo de Deus, justamente antes do fechamento da porta da graça, justamente antes do juízo investigativo. Uma luta final com os poderes do mal. Satanás vai aterrorizá-los, vai se esforçar por aterrorizá-los, desanimá-los, fazer que eles sintam que não há perdão para o seu caso, foram longe demais do pecado. Mostra os seus fracassos espirituais, mas
Eles lembram da grande misericórdia de Deus, de seu próprio arrependimento sincero e as promessas feitas aos pecadores desamparados e arrependidos. E clamam a Deus, até que Deus lhes dá o poder. E eles são também vitoriosos e recebem o selo do Deus vivo na sua fronte. Se Jacó não se houvesse arrependido previamente do pecado de obter a primogenitura pela fraude, Deus não poderia ter ouvido a sua oração. Assim, no tempo de angústia, se o povo de Deus houvesse de ter pecados não confessados para aparecerem diante deles, enquanto torturados pelo temor e angústia, abater-se-iam, o desespero lhes cortaria a fé e não poderiam ter confiança para pleitearem com Deus o seu livramento. Todos os que se esforçam por desculpar ou esconder seus pecados e permitem que eles permaneçam nos livros do céu sem serem confessados ou perdoados, serão vencidos por Satanás. Essa é uma realidade trágica. Agora é o momento de mandar os nossos pecados adiante de nós para o santuário celestial, para que a seu devido tempo possam ser apagados do registro. Arrependimento, confissão e abandono do pecado, lutando com Deus para a vitória, lutando com Deus para receber o poder de Deus que Ele prometeu, que se apoderem da minha força e façam paz comigo. A história de Jacó é uma segurança de que Deus não repelirá aqueles que foram atraídos ao pecado, mas que voltaram a Ele com verdadeiro arrependimento. Bendita promessa! Irmão e irmã, Deus não repelirá. Deus não repelirá aqueles que foram atraídos ao pecado, os adventistas, os cristãos atraídos ao pecado, mas que voltaram com verdadeiro arrependimento, procurando o perdão e a graça de Deus. Deus aceitará de volta em seu favor essas pessoas. Por isso é o momento. Não podemos deixar passar estes momentos, últimos momentos. Não sabemos quanto tempo até que comece o juízo investigativo. Momentos valiosos. A lista longa e negra de nossos delitos está diante dos olhos do Ser Infinito. O registro é completo. Nenhuma de nossas ofensas é esquecida. Aquele, porém, que ouviu os clamores de seus servos na antiguidade, ouvirá a oração da fé e perdoará as nossas transgressões. Ele o prometeu e cumprirá a sua palavra. Uau, impressionante promessa. É a promessa que nos dá esperança da salvação, porque todos nós pecamos, todos nós fomos atraídos ao pecado de alguma maneira ou outra, desonramos a Deus. Somos indignos. Agora ele diz aqui, todos os nossos pecados estão na sua frente, escritos. O registro de nossas ofensas é completo. Nenhuma delas é esquecida. Aquele, porém, que perdoou os seus servos no passado, ouvirá a nossa oração e perdoará os nossos pecados. Glória a Deus por isto. O arco-íris ao redor do trono é uma garantia de que Deus é fiel, de que nele não há mudança nem sombra alguma de variação. Pecamos contra ele e não merecemos seu favor. Contudo, ele próprio nos põe nos lábios aquela tão maravilhosa súplica: não nos rejeites por amor do teu nome. Não abatas o trono da tua glória. Lembra-te e não anules o teu concerto conosco. Jeremias 14, 21. Ele próprio se obrigou a atender ao nosso clamor quando nós chegamos a ele confessando a nossa indignidade e pecado. A honra de seu trono está posta como penhor do cumprimento de sua palavra a nós. Impressionante, esta é a realidade, bendita realidade. Deus empenhou a honra do seu trono, que ele vai cumprir a sua promessa para conosco. Ele vai perdoar ampla e totalmente ao pior dos pecadores, até aqueles que aparentemente são indignos, tão imerecedores
cometeram pecados tão negros, tão espantosos, ele prometeu perdoar e salvar. Aquele que crê e reclama a Deus essa promessa, o poder para vencer, esse será salvo e receberá o selo de Deus na sua fronte. Jacó prevaleceu porque foi perseverante e resoluto. Perseverante, resoluto, determinado. E persistiu, perseverou. Sua experiência testifica do poder da oração insistente. É agora que devemos aprender essa lição de oração que prevalece, de uma fé que não cede. Jesus contou várias parábolas para ensinar a importância da oração insistente, importuna, porque temos que orar, temos que clamar. Jesus, o autor da nossa salvação, que era o Filho de Deus, está escrito na Bíblia que ele clamou com grandes clamores e angústia e lágrimas àquele que o podia salvar do poder da morte eterna, de pecar, de transgredir a lei de Deus, porque ele também se perderia se ele transgredisse os mandamentos de Deus e fosse derrotado por Satanás. Quanto mais nós, mortais, fracos, na oração está o poder. Aqueles que não estiverem dispostos a abandonar todo o pecado e buscar fervorosamente a bênção de Deus, não a obterão. Mas todos os que lançarem mão das promessas de Deus, como fez Jacó, e forem tão fervorosos e perseverantes como ele o foi, serão bem-sucedidos como ele. Impressionante. Promessa após promessa. Jacó é o modelo. Ele alcançou a vitória pelo poder da oração importuna, insistente. Clamou, se apoderou do poder de Deus e venceu. Assim podemos fazer também. Os que não estão dispostos a negar o eu, a sentir verdadeira agonia perante a face de Deus, a orar longa e fervorosamente rogando-lhe a bênção, não a obterão. Lutar com Deus, quão poucos sabem o que isso significa. Quão poucos têm buscado a Deus com contrição de alma, com intenso anelo, até que toda a faculdade se encontre em sua máxima tensão. Quando ondas de desespero que linguagem alguma pode exprimir, assoberbam os que fazem suas súplicas. Quão poucos se apegam com fé inquebrantável às promessas de Deus. Quão poucos de nós têm uma fé inquebrantável nas promessas de Deus. O grande conflito 621. Devemos aplicar todas as energias na obra de vencer e buscar de Jesus a força para fazer o que por nós mesmos não podemos realizar. Pecado algum pode ser tolerado naqueles que hão de andar com Cristo em vestes brancas. Terão de ser removidos os vestidos sujos e colocados sobre nós as vestes da justiça de Cristo. Pelo arrependimento e fé, somos habilitados a prestar obediência a todos os mandamentos de Deus e somos achados sem mácula perante Ele. Os que hão de receber a aprovação de Deus estão agora afligindo a alma e confessando os pecados e suplicando fervorosamente o perdão por Jesus, o seu advogado. Isso que devemos fazer agora, irmãos. Aqueles que vão alcançar a vitória finalmente e vão receber o selo do Deus vivo nas suas frontes, são aqueles que agora estão afligindo a sua alma perante Deus, no grande dia antitípico da expiação, confessando os seus pecados e suplicando fervorosamente o perdão para Jesus e a sua graça, o seu poder para alcançarem a vitória. Estes são os que serão vencedores. Que estamos esperando? Aproveitemos os poucos minutos de graça que ainda temos. Não sabemos quanto tempo. Agora é o momento de fazer firme a nossa vocação e eleição, como diz o apóstolo Pedro. O reino dos céus sofre violência e os violentos o tomam pela força. Essa violência atinge todo o coração. Ser indeciso é ser instável.
resolução, abnegação, esforço consagrado são necessários para a obra da preparação. Isto é a violência, irmãos, determinação, esforço, cumprir as condições, clamar a Deus pela vitória. Ele prometeu, todos podem ser salvos, todos podem ter um lar na terra renovada. O ardor e a oração fervorosa devem substituir o descuido e indiferença. Somente por esforço sincero e determinado e fé nos méritos de Cristo podemos vencer e ganhar o reino dos céus. Oração fervorosa, ardor, determinação, perseverança. Nosso tempo de trabalho é curto. Cristo logo virá pela segunda vez. Que Deus ajude aqueles que ouviram a mensagem de advertência a lembrar que o reino dos céus sofre violência e os violentos o tomam pela força. Impressionante. Irmãos e irmãs, vamos à violência. Me entendam? Fervor, determinação, reclamar as promessas de Deus e cumprir as condições. Então vamos tomar o reino de Deus, porque Deus prometeu. Deus estabeleceu condições para dar a sua promessa, o seu poder. A oração é o meio ordenado pelo céu para ter êxito no conflito com o pecado e no desenvolvimento do caráter cristão. As influências divinas que vêm em resposta à oração da fé realizarão na alma do suplicante tudo o que ele pede. Podemos pedir o perdão do pecado, o Espírito Santo, um temperamento semelhante ao de Cristo, sabedoria e fortaleza para fazer a sua obra, ou qualquer outro dom que ele prometeu. E a promessa é: recebereis. A promessa é: recebereis. Deus não pode falhar. Ele prometeu, ele concede. Perdão do pecado, o Espírito Santo, tudo aquilo que Deus prometeu, através da oração, podemos conseguir. A oração é o meio ordenado pelo céu para vencer o conflito com o pecado, número 1, e para desenvolver um caráter semelhante ao de Cristo, caráter perfeito. Oração. As influências divinas, enquanto oramos, realizarão na alma tudo aquilo que suplicamos, que pedimos. Deus prometeu e assim Ele fará. Irmãos, orai no lar, orai em família, de noite e de manhã. Orai ferventemente em vosso retiro, enquanto empenhados em vosso trabalho diário. Erguei a alma a Deus em oração. Foi assim que Enoque andou com Deus. A oração silenciosa e fervente da alma elevar-se-á como incenso ao trono da graça e será aceitável a Deus como se oferecida no santuário. A todos que assim o buscam, Cristo se tornará um auxílio presente em tempo de necessidade. Serão fortes no dia da adversidade. Glória ao nome do Senhor Jesus. Orar em família, orar no lar, oração secreta, oração enquanto caminhamos pela rua, enquanto estamos trabalhando, e esta oração subirá como um incenso ao trono da graça. E receberemos de Deus aquilo que estamos suplicando, a transformação do nosso caráter, o poder do alto para sermos vitoriosos. Ou que os homens se apoderem da minha força e façam paz comigo. Sim, que façam paz comigo. Que essa possa ser a tua experiência e também a minha, em nome do Senhor Jesus. Amém.